Para compor a mesa, para o nosso quarto painel, chamaremos aqui à frente professora doutora Patrícia Maria Metz-Paiva, graduada em Ciências Biológicas pela UFM, mestre em Bioquímica pela UFPE e doutora em Ciências Biológicas pela UFPE. Professora titular da UFPE, atuando na graduação de Ciências Biológicas e nos programas de pós-graduação em Bioquímica, Fisiologia e em Ciências Biológicas. Por favor, professora. Doutora Ana Rita Hakobjanian, bióloga no Instituto de Medicina Molecular Internacional e especialista em imunologia. Dr. Theodore Adam, PhD Horticulture and Crop Science, The Ohio State University, Master of Science, Horticulture, University of Hawaii at Manoa, Bachelor of Science, Horticulture, University of Hawaii at Manoa. Especialista em extensão, pesquisador e professor da University of Hawaii at Manoa. Obrigado, thank you. Agora, por gentileza, Dr. Ana Rita and Dr. Theodore, I would like to your seat, please. Iniciaremos a palestra Toxicidade e Atividades Farmacológicas de Preparação de Flor e Sementes de Moringa com a professora doutora Patrícia Maria Metz-Paiva. Boa tarde a todos, estão me ouvindo direitinho? Agradeço muitíssimo o convite da comissão organizadora para vir aqui apresentar o que temos feito sobre a investigação de toxicidade e atividades farmacológicas de preparação de flores, folhas e sementes de moringa. Sou Patrícia Paiva, sou da Universidade Federal de Pernambuco e lá eu coordeno, juntamente com o professor Tiago Napoleão, o Laboratório de Bioquímica de Proteínas. Então, aqui é parte do grupo que trabalha com moringa, então são estudantes de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado, que desenvolvem seus projetos com a moringa oleífera. A gente trabalha com outras plantas dentro do laboratório. Esse é o grupo que trabalha exclusivamente com moringa, sob a orientação minha e do professor Tiago Napoleão, que é o professor Tiago. Minha história com a moringa começou no ano 2000. Nesse momento, o foco principal era procurar nas sementes a presença de proteínas chamadas lectinas, porque essas sementes eram usadas para tratamento de água e as lectinas são fatores nutricionais. Eu queria saber se essa lectina era solubilizada na água. Daí nós começamos a trabalhar com as sementes e nós investigamos, nós isolamos 3 lectinas das sementes de moringa oleífera. Uma lectina solúvel em água, chamada TARDE, uma isolada da torta de moringa, que é a TARDE C, e uma proteína chamada semol. Todas essas lectinas têm atividades coagulantes. Elas participam naquele processo de coagulação flocular da matéria orgânica em suspensão. Em 2008, começamos a trabalhar com as flores e isolamos dessas flores um inibidor de tripsina. Mais recentemente, nós começamos a trabalhar, a partir de 2019, com as folhas. E hoje eu vou mostrar aqui dados de toxicidade e atividades farmacológicas de preparações de folhas, a farinha e a infusão, e vou falar sobre TARDE e sobre o inibidor de tripsina. Aqui ao lado são todas as atividades biológicas que nós já realizamos com essas preparações. Mas eu não podia mostrar tudo, não tenho tempo para isso, então só selecionei as mais recentes. Vou começar falando sobre a lectina solúvel em água TARDE. Bem, esse estudo ele foi recentemente publicado e nós aqui estamos, esse estudo é da pós-doutorado de Leidiane, é um dos estudos dela do pós-doutorado, e nós avaliamos se essa lectina solúvel em água
ela apresentava atividade ansiolítica. Nós usamos dois modelos preditores de ansiedade. O modelo do campo aberto, esse aqui, e o modelo de labirinto em cruz elevada. Como é que acontece esse ensaio? Você trata o camundongo com a lectina em um grupo, com uma droga, um tampão, que não tem nenhuma droga ativa, e com o diazepam, que foi o controle positivo. Depois de 60 minutos, nós realizamos o ensaio. Animais ansiosos, eles tendem a ficar mais nas bordas do campo aberto, enquanto os animais em presença de um ansiolítico, eles vão ficar mais tempo aqui, bem corajosos. Aqui, esse modelo, ele explora a versão natural que esses animais têm de ambientes claros e abertos. Então, esse labirinto aqui, esses braços são abertos, são claros, e esse aqui são os braços fechados. Em presença de uma droga ansiolítica, os animais, eles tendem a não permanecer aqui, nos braços fechados, e sim apenas nos braços abertos. Aqui são os nossos dados. Os animais em presença da lectina, na dose maior, aqui, eles não alteraram o seu comportamento em relação ao controle negativo, no sentido de locomoção psicomotora, todos estavam normais, mas também não alterou a frequência e a duração desses animais no centro do campo. Onde foi que a gente viu o efeito ansiolítico da lectina? Na diminuição desse comportamento aqui, que é um comportamento preditor de ansiedade, onde os animais eles ficam com as duas patinhas no chão e as duas patinhas erguidas, explorando o ambiente. Então, aqui, nós vimos que a lectina, em todas as doses, mostrou um efeito ansiolítico similar ao diazepam. E uma coisa interessante que a gente viu aqui, a gente quis saber se uma dose de diazepam que não funcionava sozinho, se ele, em presença da lectina, essa dose funcionaria. Então, a gente utilizou uma dose 4 vezes menor do diazepam, que não funcionaria, e em presença da lectina, ela funcionou. Então, isso é extremamente interessante, porque essas drogas, elas têm promovido dependência. Então, se você utilizar uma dose menor dessa droga, você está contribuindo para o não desenvolvimento dessa dependência desse fármaco. Aqui estão os resultados do ensaio no labirinto em cruz elevada. Neste ensaio, observe que a lectina na maior dose apresentou o mesmo efeito do diazepam, aumentando o tempo dos camundongos aqui nos braços abertos e também diminuindo o tempo que eles permaneceram nos braços fechados. Novamente, a subdose do diazepam também funcionou em presença da lectina. Temos outros dados desse estudo sobre que mecanismo de ação que poderia ser, e a gente sabe que é pela rota das monoaminas, serotonina, noradrenalina. Nós temos esse resultado no paper, tá? Então, aqui o estudo concluiu que a lectina foi ansiolítica e esse efeito importante também, que ela apresentou uma coadição do efeito do diazepam. Leide, então, também agora no seu pós-doutorado, esses estudos estão sendo publicados recentemente, este ano. Está saindo do forno. Leide investigou o efeito antidepressivo da lectina. Aqui ela utilizou como controle positivo a fluoxetina. A fluoxetina ela é utilizada, essa droga, como antidepressivo em quadros associados ou não à ansiedade. Tá? Então, a gente usou como controle positivo porque a gente precisava saber se esse modelo estava funcionando. Não adianta só dizer vai funcionar, mas a gente tem que saber se vai funcionar mesmo. Então, tem que fazer na ausência e na presença de uma droga antidepressiva. Aqui, então, ela utilizou o modelo de suspensão em cauda. Nesse modelo, os animais eles são suspensos pela cauda, eles ficam a 50 centímetros do chão. E aqui a gente observa o tempo de anti-imobilidade. Um animal, em presença de um agente antidepressivo, eles tendem a ficar menos imóvel. Eles se mexem, eles se curvam, eles balançam as patinhas. Tá certo? Então, foi isso aqui que a gente viu. Em presença da fluoxetina
e da lectina nas 3 doses, você tem um efeito antidepressivo, porque eles diminuíram essas drogas o tempo de imobilidade e aumentaram o tempo de agitação. Tanto esse ensaio como no outro, a dose que a gente aplicou foi por via intraperitoneal. Porque é importante saber a dose e a via de administração, porque isso faz toda uma diferença no ensaio em vivo. Porque tem toda a parte metabólica do animal se for uma dosagem oral. Bem, esse trabalho que eu vou mostrar agora é o estudo da atividade antitumoral dessa lectina, um estudo em vivo, e ela faz parte do doutorado da Jéssica. Jéssica, essa aqui. Bem, aqui nós utilizamos, antes de fazer o ensaio antitumoral, nós vamos observar a atividade toxicidade aguda. Aqui nós utilizamos um controle negativo e a lectina em 2 dosagens, 200 ou 100 mg quilo, por injeção intraperitoneal. Dose única, e esses animais eles ficam sendo observados por 14 dias. Após 14 dias, eles são anestesiados, o sangue é retirado e depois sacrificados esses animais para avaliação dos órgãos. Alterações nos parâmetros hematológicos, bioquímicos e nos órgãos são indicativos de toxicidade. Bem, para a coleta de sangue, função cardíaca e avaliação de leucócitos, eritrócitos, como a gente faz o exame de sangue normal. Tá? A avaliação dos parâmetros bioquímicos, o que é que a gente procura? Marcadores da função hepática e renal. Ou seja, o fígado desses animais está sofrendo com essa dose, o rim está funcionando normal ou não, porque a gente tem que analisar isso, né? Para ver o que é que está acontecendo. Os órgãos também são coletados e são pesados, medidos, para saber se tem hiperplasia, e também a análise histológica é efetuada para ver se tem alteração no padrão histológico desses órgãos. Então, aqui estão os resultados da toxicidade aguda. Os animais que receberam por via intraperitoneal 200 mg quilo apresentaram sintomas não tão agradáveis, tá certo? Então, eles ficaram mais lentos, eles ficaram com espasmos abdominais e eles morreram, 3. Os animais que receberam 100 mg quilo, nenhum morreu. Eles apresentaram esses achados de espasmos abdominais, cauda avermelhada, vagarosidade, até o 3º dia. Depois eles estavam normais. Então, nós não utilizamos mais, claro, a dose de 200 mg quilo, porque ela tinha matado os animais, certo? Por via intraperitoneal. Então, nosso estudo seguiu com 100 mg quilo, e aí o que foi que a gente notou? Os animais que receberam essa dosagem diminuíram o consumo de alimento, diminuíram o consumo de água e também apresentaram menor ganho de peso. Contudo, nenhuma alteração em leucócitos, eritrócitos, ou seja, os parâmetros hematológicos estavam normais. Também não detectamos nenhuma alteração no padrão dos parâmetros bioquímicos. As enzimas que a gente chama TGP, TGP, TGO, essas enzimas que são indicativos de alteração na função hepática estavam normais. A histologia também não apresentou nenhuma alteração em relação ao controle. Aqui os animais do grupo controle, fígado, rim e baço, estava o mesmo padrão histológico, é como se fosse uma biópsia aqui. O mesmo padrão histológico dos animais que receberam essa dosagem da lectina. Então, o estudo mostrou o quê? Que a dose de 100 mg quilo injetada intraperitonealmente, ela só promoveu aqueles achados meio de alteração comportamental nos 3 primeiros dias e depois nada mais aconteceu. Bem, então Jéssica foi avaliar a atividade antitumor em vivo. Nesse ensaio, o que é que a gente faz? A gente inocula no dorso do camundongo células de tumor. 7 dias depois, o tumor já está desenvolvido e a gente inicia os tratamentos durante 7 dias.
Nesse tratamento, a gente utilizou BBS como controle negativo, uma droga antitumoral, que é o metotrexato, controle positivo, e os tratamentos com 3 doses da lectina, 2,5, 5 ou 10. Ou seja, uma dose, a maior dose desse ensaio é 10 vezes menor do que a dose que a gente utilizou no teste de toxicidade aguda. Tá? Porque é uma segurança, né? Depois dos 14 dias, os animais são anestesiados, coleta de sangue, sacrificados, tirada do tumor e tirada dos órgãos. Bem, aqui vocês têm o dado do peso do tumor. Aqui é o controle, aqueles animais que tinham o tumor e que não receberam nenhuma droga, aqueles que receberam a droga antitumoral e aqueles que receberam os grupos que receberam as doses da lectina. Em todos eles, nós tivemos um efeito antitumoral em vivo, similar a um agente tumoral, que é o metotrexato. Aqui vocês estão vendo, também são fotos da massa tumoral. Aqui, o tumor do grupo controle, que não recebeu nada, e aqui a menor massa tumoral detectada nos animais que foram receber os tratamentos. Show, né? Então, o estudo mostrou que a lectina ela tem efeito antitumoral até a dose de 10 mg/kg e também que não é seguro administrar por via intraperitoneal doses maiores do que 100 mg/kg. Bem, agora eu vou falar um pouquinho do inibidor de tripsina das flores. MOF. Moringa oleífera flower trypsin inhibitor. Bem, Leidiane, no seu doutorado, ela trabalhou com o inibidor das flores. Depois é que ela está agora se boteando para a lectina, tá? Então, ela investigou aqui, desculpem, ela investigou a toxicidade aguda em vivo e fez 2 ensaios in vitro. Atividade hemolítica, ou seja, será que esse inibidor causava hemólise de eritrócitos? In vitro, na bancada. E a outra foi, será que esse inibidor tem atividades imunomodulatórias? O que significa imunomodulatório? Significa que aquela droga ela tem o papel ou a função de fazer com que o sistema imunológico responda mais eficientemente a uma agressão, tipo uma inflamação, uma infecção, um tumor. Tá certo? Então, as drogas com efeito imunomodulatório são muito procuradas pela indústria farmacêutica, porque é ela que faz com que o organismo responda àquela agressão. Esse ensaio também foi feito in vitro. Então, aqui o ensaio de toxicidade aguda, o mesmo tipo de ensaio, administração intraperitoneal, a dose única, 15 dias depois, anestesia, retirada de sangue, sacrifício, retirada de órgãos. Bem, essa dose do inibidor, 300 mg/kg, não interferiu no consumo de água, consumo de alimento, nem ganho de peso. Os animais de todos os grupos apresentaram o mesmo peso, o mesmo coisa. Nada estranho. O peso dos órgãos, coração, fígado, pulmão, fígado, baço, pâncreas, estômago, tudo igual. Não houve nenhum problema nos órgãos, nenhuma toxicidade nos órgãos. Nenhuma alteração nos parâmetros hematológicos. Eritrócito, leucócito, tudo normal. Daí vamos ver se ele tinha atividade imunomodulatória. Esse ensaio foi in vitro, o que é que nós fizemos? Nós tiramos esplenócitos, que são células produtoras de anticorpos, dos camundongos, e tratamos com o inibidor, para ver se ele fazia, se esse inibidor era capaz de dizer para o anticorpo produza moléculas anti-inflamatórias, antitumorais. Certo? Então, nós mostramos que o inibidor, os esplenócitos tratados com o inibidor, aumentaram a produção de moléculas envolvidas em inflamação e aumentaram a produção de moléculas que têm ação antitumoral, in vitro. Então, o estudo concluiu que o inibidor, nessa dose, por esta via de administração, não tem a toxicidade aguda, não tem efeito hemolítico e que ele é uma droga imunomoduladora. Portanto, o que foi que o Leite foi fazer? Ver se esse inibidor tinha atividade antitumoral in vivo, porque ele era um agente um imunomodulador.
Aqui o mesmo ensaio que nós tínhamos feito com a lectina, aplicação de células tumorais, desenvolvimento do tumor, tratamento por 7 dias e avaliação de todos aqueles parâmetros que eu já falei. Os parâmetros bioquímicos, todos normais, dos animais com tumor, tratado com todos os nossos tratamentos e igual controle. A única alteração aqui que a gente teve uma redução de creatinina, mas no tratamento com a droga antitumoral, não com inibidor. Os parâmetros hematológicos, todos iguais, nenhuma toxicidade, os animais estavam com tumor, mas estavam bem. Aqui vocês estão vendo a análise histológica. Observem aqui, esse aqui é o tumor, que é o fígado, o rim e o baço. O tumor é nítido, aqui, né, controle negativo, o tratamento com a droga antitumoral e tratamento com o inibidor das flores, com a proteína das flores. Então, o tumor, ele estava enorme no controle negativo, aquele que não recebeu nenhum tratamento, mas depois ele foi nitidamente diminuído em todos os tratamentos. E aqui, por que foi que a gente foi fazer isso aqui? Porque um dos problemas das drogas antitumorais são os efeitos colaterais. Eles são tóxicos para as células do tumor, mas eles são tóxicos também para as outras células do organismo. E nós queríamos saber se esse inibidor, ele teria o efeito tumoral e não afetaria, não teria toxicidade desses órgãos tão nobres na nossa saúde. E o inibidor, ele foi tóxico apenas para o tumor. Aqui é só complementando o peso do tumor, o diâmetro do tumor. Você vê que o inibidor ele funcionou igual ao metotrexato. E aqui o que foi que a gente foi ver? O tumor, ele tem uma alta taxa metabólica. Ele tem uma fome enorme, todo tumor. Ele precisa ser irrigado e com intenso suprimento sanguíneo para alimentar aquela taxa metabólica. Então, tem algumas drogas antitumorais que elas funcionam diminuindo essa vascularização em torno do tumor, que é a chamada atividade antiangiogênica. Os inibidores de tripsina, eles inibem cascatas de enzimas proteolíticas. E essas cascatas podem terminar por dificultar a produção de fatores de crescimento, que são aqueles que são responsáveis pela vascularização. Não sei se eu estou sendo clara. Então, eu queria saber se esse inibidor, ele estava matando aquela célula, aquele tumor ali, por falta de fome, para deixar o tumor passando fome, porque não tinha vasos irrigando aquele tumor. E realmente, aqui observe, o controle negativo, com a vascularização bem intensa, os vasos de grosso calibre alimentando esse tumor. Aqui com metotrexato, com uma vascularização diminuída, e com o inibidor nas duas doses, diminuindo essa vascularização. Então, o estudo concluiu que o inibidor tem efeito tumoral e essa atividade pode ser relacionada à sua atividade anti-angiogênica. Bem, como ele era imunomodulador, nós fomos, então, estudar a ação in vivo desse inibidor como anti-inflamatório, que depende muito do sistema imunológico, da inflamação. Então, o Leite também fez isso no seu doutorado. Aqui nós usamos dois modelos. O primeiro foi o modelo de edema de pata. Nesse aqui, a gente administra um tampão, que é o controle negativo, um anti-inflamatório, que a gente usou a indometacina, e o inibidor em 2 doses. Depois de 60 minutos, a gente aplica um agente inflamatório na pata direita do inibidor, na pata direita do camundongo, e fica, então, avaliando o tamanho desse edema. Aqui está o resultado. Na primeira e segunda hora, após a indução do edema, nada aconteceu, ninguém foi anti-inflamatório, nem a indometacina, nem o inibidor. Contudo, na terceira e quarta hora, após a indução da aplicação do agente inflamatório, nós tivemos nítida redução do tamanho do edema, mostrando, portanto, a ação anti-inflamatória in vivo. E essa fase da inflamação, quem participa dessa fase, fazendo com que aconteça mais, são aquelas proteínas que a gente tinha visto no ensaio in vitro, que esse inibidor modulava. Então, ele diminuiu essas proteínas. Aqui é um outro modelo, que é o modelo de peritonite. Neste caso, você injeta
o agente inflamatório aqui na cavidade peritoneal, para promover o edema no peritônio. Utilizamos, nesse caso, como controle positivo, a dexametasona, uma outra classe de agente anti-inflamatório, que esse aqui é o corticoide. O inibidor nas mesmas dosagens. Depois de 4 horas, os animais são eutanasiados, a barriguinha deles é massageada e a gente coleta o fluido peritoneal para ver, dosar, identificar ali indícios do efeito anti-inflamatório, já que a gente não pode medir o edema como a gente mediu o edema de paca. Então, aqui, o inibidor, ele diminuiu, na dose mais elevada, a migração de leucócitos igual a dexametasona lá para o sítio da inflamação. Ele também diminuiu a quantidade de proteínas também no fluido, na cavidade peritoneal, e isso mostra que não houve extravasamento de proteínas plasmáticas, diminuiu isso, e, portanto, isso são efeitos de agente anti-inflamatório. E o inibidor diminuiu proteínas produzidas pelo sistema imunológico e tem ação pró-inflamatória. Portanto, o inibidor é um agente anti-inflamatório com ação em vivo e essa ação parece ser mediada pela supressão de citocinas. Bem, para finalizar, estou quase finalizando. Aqui agora eu vou mostrar os estudos. É um estudo bem amplo, com a farinha e a infusão das folhas. Esse estudo a gente iniciou em 2019 e publicamos esse estudo no ano passado, tá? No Journal of Pharmacology. Então, esse estudo foi da dissertação de mestrado de Matheus. Esse é Matheus, meu aluno de mestrado, e ele fez aqui: toxicidade aguda, dose única, toxicidade em doses repetidas, durante 28 dias, porque a gente queria ver o efeito acumulativo dessas dosagens. Ele fez a genotoxicidade, tanto da infusão quanto da farinha, das folhas. Aqui, como foi que a gente fez? A gente pegou a farinha, secou, triturou essa farinha. Isso é o que a gente está dizendo que é o pó das folhas, a powder. Para preparar a infusão, a gente pegou 10 gramas dessa farinha, misturou com 100 ml de água destilada, que estava a 100 graus. 15 minutos de repouso, filtração e filtro de fazer café. Normal. E nós temos a infusão. Nós fomos atrás ver o que é que tinha ali de fitoquímicos, mas a busca por polifenóis, porque queríamos saber a presença de polifenóis nessas preparações, e daí a gente teve, então, derivados cinâmicos. O padrão foi muito similar na infusão e na farinha, ou seja, só colocar essa farinha em 100 graus, numa água a 100 graus, já conseguiu extrair esses polifenóis, que são ótimos, são agentes antioxidantes, e daí tudo bem. Então, nós já temos esses polifenóis na infusão, isso é certo. E esse é um padrão que a gente pode seguir, né? São marcadores. Bem, fizemos a toxicidade aguda, e a gente colocou, porque eu tinha muita dúvida sobre a toxicidade da farinha e da infusão, eu pedi realmente para a gente usar as maiores doses que eram recomendadas pela OECD. Tá? A gente usou 5.000 e 2.000 miligramas quilo. E daí, uma dose única por gavagem. A gente fez a administração oral, por quê? Porque a gente estava querendo mimetizar como as pessoas estão consumindo, tanto a infusão como a farinha. Após 14 dias, anestesia para determinação de parâmetros bioquímicos e hematológicos, sangue coletado, e também análise, depois do sacrifício, análise dos órgãos. Bem, tanto na farinha quanto na infusão, na dose mais elevada, 5.000 miligramas quilo, nós tivemos taquicardia, aumento de ambulação e agitação. Eles realmente ficaram muito agitados. A dose de 2.000 não promoveu nenhum comportamento atípico. Contudo, nenhuma preparação matou nenhum animal. Ninguém morreu. Tá?
Nenhuma preparação alterou o consumo de alimento, consumo de água ou ganho de peso. Nenhuma preparação alterou parâmetros bioquímicos ou hematológicos. E nenhuma alteração alterou estrutura e tamanho de órgãos. Nada de hiperplasia, nada de alteração dos tecidos. Nós fizemos o teste de genotoxicidade com a dose mais elevada. Ou seja, nós queremos saber se a infusão ou a farinha nessa dose, por via oral, promovia quebras na molécula do DNA. E daí a gente utilizou o teste chamado teste Omega. Nesse teste a gente avalia o tamanho desta cauda aqui. Quando você tem um micronúcleo, o nucleóide com essa cauda aqui, significa que houve dano ao DNA. Isso faz uma eletroforese e vê essa cauda, tá? Se ele estiver aqui na classe 0, ele não tem dano nenhum. E baseado no número de nucleóides em cada classe dessa, a gente determina frequência de dano e índice de dano. Tá certo? Então, aqui, observe que a infusão, a farinha, não promoveram nenhum índice de dano, nem nenhuma frequência de dano, que foi tudo igual àquele que não recebeu nada. Não tivemos quebra de DNA. Isso é de arrepiar, não tivemos, tá? E o controle positivo está aqui, ó. O ensaio está funcionando, porque uma droga que quebraria DNA está quebrando mesmo. Nós fizemos, então, a pergunta: será que a infusão ou a farinha promove quebra em cromossomo? Daí nós fizemos esse ensaio, que é o teste do micronúcleo. Micronúcleo a gente trata e depois a gente pega esses eritrócitos que estão jovens e vê quantos núcleozinhos ele tem. Quanto maior micronúcleos dentro do eritrócito, maior a quebra cromossomal. Tá certo? Então, observe aqui o resultado, que a infusão e a farinha não promoveram o aparecimento de micronúcleos. Foi tudo igual ao controle negativo. Diferentemente do controle positivo, que você teve as quebras cromossômicas. Então, a farinha e a infusão também não quebraram cromossomo. Bem, e o que é que acontece se com dose única não tinha acontecido nada? E agora, se você alimentar todos os dias, durante 28 dias, esses animais com a farinha ou com a infusão? Então, foi isso que fizemos. Novamente, a gente utilizou 3 doses. 250, 500 e 1000 miligramas quilo. Bem, aqui fizemos com machos e com fêmeas, porque queríamos saber se o sexo haveria uma resposta diferenciada por ser de sexos diferentes. Então, nas fêmeas e nos machos, a infusão não alterou nada, não alterou o ganho de peso, não alterou o consumo de alimento, não alterou o consumo de água. Os animais estavam tranquilos, estavam normais. 5 minutos? Ah, estou acabando, tá ótimo. A farinha. Bem, a farinha nós tivemos um problema. Com as doses mais elevadas da farinha, nós tivemos, tanto para machos como para fêmeas, nós tivemos menor ganho de peso, menor consumo de alimento, menor consumo de água, nas doses mais elevadas. Parâmetros bioquímicos, ou seja, o que é que a gente queria saber aqui? Alterou a função hepática do rins? Alterou a função renal? Certo? Essa era a nossa pergunta através desses marcadores aí. Com a infusão, nós não tivemos nenhuma alteração, tudo tranquilo. Mas com a farinha, na dose mais elevada, 1000 miligramas quilo, tanto para o macho como para a fêmea, nós tivemos alteração nas nossas enzimas hepáticas e na bilirrubina. Certo? Então, tivemos, isso aí é como se você faz, por exemplo, você tem um problema hepático e faz o exame de sangue, você tem alteração, TGP, TGO, o médico vai e pede para olhar. Então, a gente teve essas enzimas que estão alteradas aqui, por exemplo, a ALT é a TGP, a AST, que agora elas são chamadas assim, é a TGO. Certo? E depois a fosfatase alcalina, a gama-glutamina transferase, são enzimas que são indicadores da função hepática. Tá certo? Então, na dose mais alta, esse material, esse fígado não estava lá grande coisa não, estava sentindo essa dose, porque o fígado metaboliza todas essas drogas aí, então estava atacando o fígado nessa dose mais elevada. Mas a gente não teve hiperplasia, tá bom? Os órgãos não aumentaram
tamanho. A infusão, histologia. A infusão não promoveu nenhuma alteração histológica nesses animais, que consumiram até na maior dose. Bem, o que aconteceu com a farinha? A farinha na dose mais elevada, em fêmeas, 1.000 miligramas quilo, nos machos, 500 miligramas quilo ou 1.000 miligramas quilo, promoveu alteração hepática. Nós vimos alteração dos marcadores hepáticos, TGP, TGO, não foi? Não mostrei? Pronto, aqui nós vimos o quê? Esteatose hepática. Tá certo? Então, a farinha dessa dosagem, ela promoveu o aparecimento de gorduras, da gordura no fígado aumentou. Tá? E é isso que está fazendo a alteração, corrobora com os dados de alteração da função hepática. Então, o estudo concluiu que a moringa, isso aqui todo mundo já sabe, é rica, as folhas são uma rica fonte de compostos fenólicos. Também mostramos que a administração aguda da infusão ou da farinha não causou toxicidade aguda, nem danificou o material genético, isso é um dado maravilhoso. E que os efeitos tóxicos observados na administração diária da farinha, nas doses mais elevadas, pontua a necessidade de cuidado no consumo dessas altas concentrações da farinha. Tá certo? Não pode ser, é como aquela história, remédio é bom, mas demais mata. A farinha é bom, mas demais também pode não ser lá essas coisas boas para o nosso organismo. Então, esses aqui são os canais de comunicação do nosso laboratório. Nós produzimos vários programas de divulgação científica, não só do que a gente faz, mas a gente tem temporadas, bioquímica descomplicada, conversando com a ciência, e cientistas mulheres, tem vários programas com várias temporadas. São programas preparados e veiculados pelos estudantes de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, nós temos a Rádio Bioprote, que é veiculada pelo Spotify, Deezer, Castbox e Anchor, e a TV Bioprote, com vários episódios, várias temporadas, vários programas, e viabilizado pelo YouTube e o IGTV. Não posso deixar jamais de agradecer. Você vê quem é que faz esses estudos, mas nós não somos um laboratório só que faz isso. Nós temos colaboradores científicos em outros departamentos da UFPE, e aqui tem vários citados, e eu não gostaria de ressaltar aqui a minha querida doutora Luana Coelho, que foi que me apresentou as sementes de moringa no retorno do meu doutorado. Então, quando eu cheguei do doutorado de volta na universidade, ela disse: Patrícia, olha essa semente, vá trabalhar com ela, eu sei que você gosta desse tipo de abordagem, vá trabalhar e vai investigar, e eu tenho que assumir esse papel. E eu amo a moringa, eu participo do ENAM, desde o primeiro ENAM, que é o Encontro Nacional de Moringa, que Gabriel e a equipe me localizaram via meu currículo Lattes, e eu sou aqui do Grupo Moringa até hoje, e eu não abro mão de fazer parte do Grupo Moringa. Aqui eu gostaria de agradecer ao meu querido doutor Emanuel Portugal, foi meu aluno de iniciação científica, foi ele que, e hoje ele é professor da Universidade Federal Rural e continua trabalhando comigo até hoje, é meu colaborador, né? A doutora Rosimere da Univasf, Universidade Federal do Vale do São Francisco, que nos ajuda nos estudos de ensaios antitumorais, a Virgínia da Fiocruz, que nos ajuda com a infraestrutura para a determinação da atividade imunomodulatória, e aqui a Dalila da UFPI, Universidade Federal do Piauí, e a Alisson da Universidade Estadual da Paraíba, que nos ajuda com os ensaios em vivo, porque é muito trabalho trabalhar com ensaios em vivo. São muitos grupos, muitas repetições, um número enorme de animais, e tem que tomar conta deles todos os dias. Né? Também não posso deixar de agradecer ao dinheiro, né? O suporte da UFPE, através de suas 2 pró-reitorias de pesquisa e inovação e de pós-graduação, pelas bolsas de estudantes de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado, e também pelo suporte financeiro, apoio à pesquisa em dinheiro mesmo, para a compra de insumos, a FACEP, que é a nossa Fundação de Ciência e Amparo, a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, e aos órgãos de fomento nacionais, CNPq e CAPES. E eu agradeço muitíssimo a vocês pela atenção, espero que eu tenha passado o recado aqui. Nós vamos continuar investigando
sementes, essas flores e essas folhas, visando sempre dizer, ela tem esse efeito e ela é segura para ser usada nessa dose, por essa via de administração, porque isso faz toda a diferença. Ela pode ser boa para ser ingerida e pode ser boa para ser administrada intraperitonealmente. Então, essas dosagens, elas têm que ser determinadas para utilização segura e a validação do seu efeito biológico. Então, a gente está caminhando, entregando à população resultados que podem ser, podem auxiliar a segurança do uso dessa planta tão maravilhosa. Tá certo? Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, professora, pela palestra maravilhosa. Convidamos agora a doutora Ana Rita Tovichenko com a palestra Moringa Oleifera, New Crop in Armenia. Hello everyone. Let's first to say my thanks to Professor Shepardine, also Professor Gabriel, and also Arthur that they led us to be here and to show our work. Actually, we are new. I mean, Armenian people are new, and it's a very new thing for us, Moringa. Because of that, it's like Moringa Oleifera, new crop in Armenia. Let's show where we are. We are a very small country, and I think most of you even can't see us. I don't know, that red one, if you see. We are really very small. And now a little bit information about Armenia, which is new land for Moringa, really new. See, we are really very small, and we have huge amount of people in this small land, so we have a lack of soil to make crops as much as we need. Yeah, so we use our soil for our traditional foods, our traditional crops, and also we want to have new crops, but it's a very big problem for us to not lose our soil for our traditional foods. Temperature. This is the other problem that is very bad for Moringa. See, usually we have in the winter -5, -10. This is middle temperature average that we have. And in some cases we can have even -30. Summer, I think it's a very good temperature for Moringa because it's middle 22, 36, and in some cases we can have even 43. Like this summer we had 43. Now Ararat Valley, this is the part where we did our study. In a year one we did. And why Ararat Valley? Most agricultural cultures we grow in Ararat Valley. This is a place which is very comfortable for crops. And we are living in Yerevan, which is capital and which is also in Ararat Valley. See, temperature. January -15, it's the average. Yeah, August, it's a 40, it's average. In some cases it can count till 43, 45. But 2-3 days, not so much. Precipitation very small. Even in the summer, July, August, we don't have any rain. Some cases, like this year. But we have very huge amount of sun. This is also good for Moringa. Okay, so what are our challenges? Find something instead of soil, because soil is for our traditional culture. Then, climate. As you understand, we have big problem with the winter, and because of that, in our country, Moringa is like an annual plant. Not like a tree, but like weeds, like vegetables. We can't save their life, and because of that, we have the other problem, seed problem. If we don't have it like a tree, it means we have no chance to make our own seeds. And in our country, we have a big problem with the taxes. So when we want to take the seeds from outside, we need to pay more than seeds. Yes, it costs less than tax. So it's a very big problem for us to take the seeds. So we have three main problems.
Now about the soil problem. As we are from the Institute of Hydroponics, we decided to use our equipment. It is hydroponics. Usually we use three main substrates. It's a gravel, it's volcanic slag, and we use also mixture, house by house. Yes, one by one. Here I will show you our best results. We tried these three and we find out the best one is a mixture of a gravel with a volcanic slag. And why we take this? Because it's a huge amount we have and it's free for us. We can't take, for example, coconut peels because we need to take from outside, it's costly, and from 1947, so more than 80 years we use this one. Okay, why hydroponics is good for us? Because it uses water and it saves water for us. Because if in the soil you give water, water will go down and it's finished. And you lost. What plant takes, takes. What no, it goes out. In the case of hydroponics, you give water, plant takes something, it goes then to the pot and it comes back. So you can use the same water several times and you will save water. Because of that, I think hydroponics is really very good thing. And the other thing that you can do with hydroponics, you can control what you want. So if you want to have some product more, you can add some specific things like nutrient solution, and you will have product what you want. So you can control everything. So now see what we have like soil against hydroponics. As you see, growth of height of plant height growth, we have very high difference between hydroponics and soil. Yeah. So this is what are hydroponics and soil. During July, August, approximately 1.8 times to 2.2 times we have high growth compared with the soil one. In September, October, yes, soil started to grow like a hydroponics one, but yet it has a 1.3 times less growth compared with the soil one. With the hydroponics one. When we measure single thickness, again we have the same problem in August. In August, our hydroponic plants make thicker very quickly. As for September, October, we don't have these differences yet, so it means already a soil plant comes near to hydroponics one. In any case, here we can see that hydroponics is better because size of plant is bigger. It grows. So you can see hydroponic plants without from our group. So and you can see also soil one. It's very small. Unfortunately, our lady wasn't there to see difference of growth, but it's really very small, like that one. And now about efficiency of overgrown organs in Moringa in a different growing conditions. As you can see, in a leaf material, as we use dry leaves, we are interested in that one. We bigger compared with the soil. Now about useful biomass. What it means when we take leaves of moringa, here. You can see it's a very complex structure. We have the small leaves and we have something like a branches. And usually we use only that green one, small ones. So this we name like a useful biomass, and that part we name like a waste product because we don't use it. So we compare and we see that in a hydroponics or in soil, this waste material is not so big. They are similar somehow. And normal product that we use for our purposes is approximately 74% in hydroponics and 72% in a soil. So there is not so big difference, and this is also speaking about hydroponics, about its benefits. See the other things. We also did some biochemical analysis because we want to know really if we can use hydroponic plant instead of soil one. Because we use this plant not only just for eating, we use to have some benefits.
And we see that maybe, for example, extractive substances are a little bit higher in the soil, tannins in this case a little bit higher, calcium higher in the soil, but at the same time, phenolic acids are higher in the hydroponics, and magnesium is also higher in the hydroponics, which is vitamin C also we have higher in the hydroponic. Yeah, so all of these are saying us that hydroponic can be very good. I'll say a very good choice for us is to use it instead of a soil one. This was published in this article, and now about the other step. Okay, we found out that yes, we can use hydroponics. We choose our substrate, which is now volcanic granite mixture. Now we want to know, okay, which solution we can use. In our institute, we use a solution that's not offered by our former leader, which is named like Daftian. So we use Daftian's nutrient solution. And we need to understand now what we need. We need to use actually one normality of this solution or others. Yes, so we use different solutions to understand which one is better. Oh, sorry. Oh, it's like ppm. So 780 ppm, 1000 ppm, 1520, sorry, 250 and 1500. Yeah, that's right to be. Again, we use soil light control because we needed it. This is Daftian solution in a different ppms. So you can see how much each ingredient we use in a different concentrations. And again, our results, biometrics, like plant heat, like plant diameters, I mean the trunk diameters. And we see that in a hydroponic we have benefits. Especially if you are speaking about 1 or 1000 ppm and higher, but about 750, it's not so higher. Yeah, compared with soil is higher, but compared with the other, its friends, it's not so higher. Same things we have also for trunk thickness. And we see one normality or 1000 ppm is very high. It gives us very good results. So we can say it's better to use this 1N or 1000 ppm because it's the best of money to use these bigger ones if we can have the same result. So it's better to have this 1000 one. Harvesting usually depends from our temperature, depends from our weather. We can start our cultivation of moringa either in May or in June. For example, 2 years ago we started on May because we have very nice weather, very nice climate. But last year we started in June. Because of that, harvesting will be either 5 tons or a little bit less. In last year, so we did actually 4 harvesting, 4 months. We used July, August, September, and October. And in September, actually, we did not once harvesting, but twice, because in September, the growth of this plant was very high. Because of that, we did twice. As you see, the biggest portion of the harvest comes to August and July. Will be this hydroponic variant or will be this soil variant. And you see that in the soil, we don't have in July, because soil plants are growing very slowly. Because of that, we don't start in the same time harvesting. It goes a little bit later, 1 month later. Hydroponics gives us chance to do it 1 month earlier. So you have a chance to have more harvest, more times of harvesting, and to have more material. So about leaves, about overground format and roots, you can see that again hydroponics prevails everywhere. Everywhere it prevails for soil. And the best variants are this 1 and 1.25 and 1.5. Actually, as I said, we don't want to waste our money. It's better to use 1 because they are similar. Again, about this useful biomass
and we see that 1 and 1.25 and also 1.5, they are a little bit more with the productive mass compared with the worst one. But in any case, it's working. We did again tannins, extractives, and biochemical analysis to be sure that we did correct choice that 1 or 1000 ppm is the best version, because we need to continue our study. We didn't stop on a choosement of a substrate, on a choosement of this nutrient solution concentration, but we need to continue for the other purposes also. So we want to be sure that biochemical part will not be damaged because of this biometrical analysis. And we see that tannins are higher in our 1.25, 1.5, these normalities, compared with the soil and compared with 0.75 normality, or 750 ppm, as you know. And extractive substrate, when we compare in a per gram, in a percentage, unfortunately it's higher in the soil, but not so much. You can't see any significant differences. So we can close our eyes that soil could be higher. We can use it here. Magnesium, calcium, you can see for magnesium, hydroponic is higher. In the case of calcium, actually soil higher because we don't use any calcium in our solution. And this year we decided to add calcium inside of our solution because we want to have something similar to soil, but yet we don't have results. Sorry for that, I can't show what we have now. Then about proteins, hydroponics pretty well. Carbohydrates, not so much, no. Soil pretty well. So we understand that in the Arat Valley, when we want to do hydroponics and we want to grow this plant, it's better to use that mixture. I mean, gravel and volcanic slag, and use lactose solution 1 normality. It's the best version. You don't lose your money and you don't lose any other things. So this is first challenge. We we solved our first challenge. Now about the other thing. As we are very small and we are just starting to use this plant, many people don't want to come. Actually, I can say like this: Armenians don't know about this plant so much. Even our TV come to our institute, make some program, nothing. Only find out that instead, not only we work with Moringa, but also one person, no more. In whole Armenia, only our institute and one person, nobody else. And when this person tries to sell this product, no one wants to use it. So we understand like a food, we can't use. Because if nobody wants to use like food, it's not a good idea. We decided it's better to go to the other way to see its medical properties and to make it like capsules. So for that we need to do some other analysis. Yes, we know that from literature that moringa is good like anti-radical, so it has a high anti-radioactive activities. It's very good like against diabetes, it's very good against hyperlipidemia, and we decided to see is there any difference in a hydroponic and soil plant, or we can use hydroponic one instead of the soil one like a mix. Okay, so antioxidant activity at first we tried to check, and we saw that maybe in a low concentration soil one is better here, yes. When we use 125 microgram in a 1 milliliter, soil one higher. But later it will be 250 or 500 this concentrations, yes. At these concentrations already hydroponic variations come near to soil and even pretty well. So we understand, maybe in a low concentration soil pretty well, but we can use this little bit higher concentration and we can use hydroponics. There is also a big problem for that one. Then we decided to check hypoglycemic and hypolipidemic activity because diabetes and obesity are very big problems now with
whole populations, not only for Armenians, I think, but also for the other countries. It's a problem now. Okay, we use rabbits, not rats, but rabbits, because our university, state university, where we did our study, they said it's better, rabbits are better. What we have, so how we make our model. We take rabbits and we fix them during the day 2-3 hours. And we did our study 21 days. So 21 days, 2-3 hours, our rabbits were fixed like a stress. And then we did our analysis. We checked the level of glucose on the first day of our study, 7th day, 14, and 21. And we have also norm, which these are animals that don't receive any stress. So norm, which has no stress, control, which is under stress but without moringa. Then hydroponic, which means after stress, this not after stress, but with the stress, these animals also receive hydroponic moringa solution. And we have a next group where we have a stress and we have a soil moringa tinctura or as a solution. We see that if we compare with the norm control, we increase the level of glucose. So it means already some hyperglycemia starts to develop. I can't say that this is diabetes, really, because 21 days is not enough to have a diabetes, but it's already pre-diabetic condition. Then we check also hydroponic and soil. We see, yes, small increase we have compared with the norm, but not significant. And it means, yeah, first they all shows increasement of the glucose level, but later they come near to norm. So both types of plants are working against hyperglycemia, against increasement of glucose level. We did also glucose tolerance test, and we saw, yeah, really these hydroponic and soil plants can influence on the same way on the rabbits. And we check also alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase levels. What are they? They are some specific aminotransferases that are increased in a number when we are speaking about diabetes and other conditions. Increasement of them can damage liver and also can influence somehow on Langerhans cells. So and they can damage the synthesis of insulin. You can see that during our study, control variants increased the number of these alanine aminotransferase after stress. So rarely there is a big problem. And we compare with the hydroponic and soil variants, we have even decreased a little bit. So it's something near to norm. So these two are working and they are in a similar way. We can say hydroponic can be instead of soil one. Then about aspartate aminotransferase, again in a control variant, when we did only stress, we have very big increase. And compared with that, hydroponic and soil one that shows little decrease compared to control. So this is good for us. These are actually ratio of aspartate aminotransferase and alanine aminotransferase. They are in the norm. Then we check the level of cholesterol because and also low density lipoprotein, high density lipoprotein. You know that inside of our organism, if there will be high amount of low density lipoprotein, so we can develop many types of problems like obesity, like many other problems connected with our vessels, yes, blocking of vessels, and there can be also problems connected with diabetes. So low density lipoprotein has a high amount of cholesterol. If we will have high amount of cholesterol and also high level of low density lipoprotein, it means rarely we have big problem connected with our health. And we see that in a cholesterol level after this stress control variant, which hasn't any moringa, it is increased. Compared with that, one hydroponic and soil ones lower the amount. So it means these both are very useful for decreasing of obesity and decreasing of bad cholesterol level. And it is also shown in a low density lipoprotein. We have decreased compared with the control one.
high-density lipoprotein goes low in the control variant, but in the hydroponic and soil variant, it's normal. So it shows us that this hydroponic can work instead of soil, and both can decrease problems with the hyperglycemia and problems with the hyperlipidemia. About urea, you see that we have in any case a little bit increased for hydroponic and soil one, but not so much compared with the control. So there can be some problem, but this may be connected with the long time period because we use only 21 days. Maybe if we will use a little bit longer, this problem will not be there. Oh, we check also glycogen level. You know, if person is able to accumulate glucose inside of the liver or in other organs like glycogen, then he can survive from this diet. When person lost his ability to accumulate this, then in this case he will develop a problem connected with diabetes and something else. So we decided to see what happened with these rabbits. They have ability to accumulate glycogen in a liver, which is the main part where we accumulate, and also other muscle parts. As we see in the control variant, after stress, these animals lost their ability to accumulate glycogen. So really, they are on a level to develop diabetes. And if we compare with the hydroponic one, we even increase compared to norm. So it means we can use hydroponic and soil moringa, each one, which one we have under our hand. And we can save glucose like glycogen. And this gives us chance to survive from development of diabetes. Using even our nowadays diet, which is a very big problem because our nowadays diet is connected with the development of type 2 diabetes. Okay, so here just like a conclusion, we say that generally hydroponic moringa is a good one and we can use instead of soil for many different types of medical treatment. Yes. So yeah, we can grow hydroponic plants and we can be sure that this is good and this can be used like equivalent of a soil one when we want to use it like medicine. No problem. It was also published, and now a little bit about switch part or about production part. So when we make this moringa, we decided somehow to introduce to our our population. And we make some seminars or something like that to ask them to come and to try. So we started to make something like cheese with a moringa, like some cakes with a moringa, like today we tried here, and some pancake with a moringa, teas, different types with moringa, and also macaron. And they said it's a good one, and we hope that someday they will try also by themselves, not only say that this is good. And in our laboratories also we try to use, we smash it, and yeah, I forget to say, we have flowers, but we never see how it gives us seeds. Because when it comes like the pot, winter comes and we don't have any seeds. And instead of that, we started this pot used like a food. We don't have chance to make seeds. This is a big problem. We eat because of that. So these are flowers. We are happy to see these flowers, but no seeds again. And yeah, this is how looks 6 or 7 months old plant roots. We don't work with roots, but it's very interesting for us, and I think for you also, that it's very strange. It's a hydroponic version of a root. You can see. See, 7 months plants, how they are bigger compared with us. These are our group, how they measure. These are posts that never come to seeds. And as said, we have a problem with seeds. We have a caps problem. So we decided to do in vitro. We decided to take some specific parts and make calluses. So next year, if we don't have any seeds, we can use that. We made these calluses. They are working, and already we started to use callus results for our purposes. Yes, if you are not able to find seeds, we can use callus. But I think it's not so
not yet resolution for our problem. So yeah, and one more thing. 1 month ago, we had some food, functional food conference, and we meet one of our colleagues, Oban, from Professor Oban from Cameroon, and he said us many positive words how to work, how to do it. And we also want to listen something from you. What to do with our this moringa to have a seed or to help them to grow somehow, not only like annual plant, but to become like in your country. See like a tree, not like a small thing. Yeah, our group was also in Iran because we have a collaboration. This is a grant program, and we have collaboration with our Iran colleague, Professor Rusta, and our group were in Iran, and they found out that there is a big area of moringa in Iran also. So you can see how it's like looks like, and they grow it in an area which is near to sea, like you have. And the only thing that here you have some humid conditions, you have rain, they don't have, and moringa grows. That also they have one problem. Nobody wants to buy this moringa, and they don't know what to do with this big area. And this is our hydroponic institute. You can see how many plants we have. In the summer, it looks like a forest. And Moringa now is a family member of our this big forest. I hope it will stay there. This is our group, so thank you very much. Thank you, Dr. Nahid. Obrigado. Seguimos com a palestra com o Dr. Theodore Hadovich, right? Com a palestra Early Growth and Pod Production of Novel Red Genotype of Moringa leaf in Hawaii, USA. Thank you, sir. Hello, everybody. Hi. Hello, hi. Okay. End of the day, I'm the last day of the conference, so thank you for sticking around. Oh yeah, thank you. I'll do my best not to be too sleep-inducing. And let me know if you need clarification on that. Okay, so I'm an extension specialist. I'm from Hawaii. For those of you who don't know where that is, I'll have a couple of maps up there. Extension specialist, most of you already know what that means, but I work largely with growers and industry. I also love to be in the field. I'm a horticulturalist. Can you hear me okay? Yeah. We do quite a bit of lab research. I usually try to make my students do that. We have a number of field projects, and of course we do some teaching, and we emphasize hands-on training. Okay, that's where we are. We are the most isolated landmass in the world, where our closest neighbor is California. There we go. It's about a 6-hour flight to get to the nearest place. So food security, food sovereignty, food production is really our priority. Okay, why do I have a guitar here? Moringa has been in Hawaii for over 100 years. It's been in the Philippines for many centuries at this point. And our Filipino community who came to work in the sugar plantations brought it over. They didn't have moringa in Hawaii, and the story is that one of the plantation workers wrote to his nephew, who was coming to the plantation, and told him to bring moringa seed. But because they were concerned about plants coming in, etc., they would steam everybody's clothes. The workers would come, they would boil their clothes, cook their clothes for disease, whatever. And he said, don't put it in your pockets, put it in your guitar. So he smuggled in moringa seed in his guitar. And that's the story that we choose to believe. We do have an export market. We do not have many people at all growing it in a very dense for leaf. Pods, the seed pods are the highest market value
for us and for a lot of places. So a lot of emphasis is put on we do have export. Our biggest export are the pods to Canada, to the South Asian, the Indian communities there. The reason why that's our biggest is because of the cold weather. They don't have restrictions on fruit export. Now, moringa is not a host of fruit fly, which is a pest, but still California, who thinks they're their own country, sorry, Dr. Waterman, makes things up sometimes, and just to make sure they protect their own agriculture. And you don't disagree with me? No. Okay, so, but Canada, because of its very cold climate, et cetera, accepts all of our material, and then of course we do have some shipments to Asia, largely leaf material to Japan. Okay, this is an old slide, and Dr. Warren had a similar one, and hers was prettier. I just took an old slide I had that ended in 2020, went online, and in 2022 there were 715 publications. So that rate, this is misleading. The rate's actually in the 4 years from our last meeting in South Africa. We've had the same increase in publications that there were in the 8 years that are here. So it's, I mean, it's going. It's not a fad. You guys, I'm preaching to the choir, which is a colloquialism you might not understand, but it's we're all believers here. We understand. But sometimes I'm not sure, so I like to check the numbers and see, and it's still moving. Again, most of my research is kind of practical field production oriented, and so that's what I'm going to be talking about. One of the things that I think is really important that I'm not sure everybody understands is that there is tremendous variability in moringa, and it matters. It matters. It matters for leaf production, it matters for seed production, and I'm sure it matters for isocyanates and some of these other measures that people are making. There are environmental influences for sure, and we understand that. There are also strong genetic differences, and these are the traits that the agronomic traits that we're working on. And like I said, I am sure it is in the literature that there are genotypic differences in things like lupus genetics. Okay, and I think everybody's heard of PKM varieties. Okay, it does exist, although you wouldn't know by ordering online because most of the stuff you order online is not PKM. Okay, so we were very interested in the primarily because we were interested in oil as a substitute for olive oil, as an oil that we could produce from a plant that has all these other benefits. So there are varieties that can just be ridiculously or surprisingly productive on pods. Okay. So PKM comes from the name of the city where the universities developed them. Okay? 1 and 2 are the 2 big commercial varieties. They are called annual types because there's essentially no juvenility period. They start flowering right away, which is valuable for a bunch of reasons. You can plant them by seed because people will use stem cuttings in order to get mature material, mature wood, so that they get very quick flowering. But the take on the rooting percentage, the percentage of rooting, especially in the field, can be low as 20%. If you're really good, you only get 50%. There's a myth, there's a misunderstanding that it's easy to propagate. And that's not untrue, but from a commercial perspective, it's not efficient to use cuttings. So using seeds is preferred. Now the problem with the seed, and the reason why if you order PKM online, I can almost guarantee you it will not be PKM1, is because moringa cross-pollinates. It doesn't self very easily. And if you have 1 or 2 plants of something else, your PKM1 or whatever you have in the field will be mixed. Yeah. And I'll talk a little bit about
that problem. I'm not sure we're there 100%, but I will talk a little bit about that. Okay, so we were very interested. We received populations from ECHO. Most people here who work with Moringa probably are aware of ECHO. It's who require a lot of input. And they're located in Florida. I think they're still very active, as far as I know. And they gave us two populations, PKM2 that they knew what to be PKM2, and they gave us another population from a PKM1 mother plant, but it was surrounded with their collection, so they knew that it would be segregated. So I'm going to talk about the two approaches. So we had the PKM2 that was given to us. We had two local accessions, and then we had Moringa Stenopetalus just to grow it because we want to have the seed for that species. And this is Oahu. I'll show you a map of Hawaii in a minute. But Oahu is the most populated. There's about 1 million people on this small island. This is Honolulu here. This is the town where I was born and raised. This is another agricultural area, and so these are two locations where we've been doing our work. Okay, so Stenopetala produces a ton of leaves. Okay, PKM2 produces very little leaves compared to the others. Okay? The PKM1 variety does the same thing. Okay? If you're interested in leaf production, the PKM material is the local material is much better. And you can see here, this is very classic. You can look at a tree and see annual type germplasm that came in India. It's heavily branching to the, and the most notable characteristic is very lacy. It's very pretty. It's a very pretty tree. And it has this, it tends to be, in addition to all of these little leaflets, they tend to have much longer inner nodes here on the radius. And so it looks very lacy. I'm not sure the best word to use for it, but it's pretty. But unfortunately, it doesn't produce a lot of leaves compared to the others. Okay, so the crude protein in this case was a little bit lower here, statistically lower, but not a big difference. Essentially comparable to the others, although they tend to be a little bit lighter green. And that's not a nutritional thing, that's just what they look like. And then you can see the protein on the Stenopetala was lower than the oleifera. Okay, so we looked at the very young trees. Our local trees, the perennial types, had barely started to flower, and we had considerable amount of pods starting to develop just after 6 months. These are very important. This is very important germplasm if you're interested in seed pod production. Okay, the length here, seed number for pods, individual seed weight per pod, all higher in the PKM. And then again, this is PKM2. The difference between PKM1 and PKM2 is PKM2 is taller. It doesn't have quite the compact habit that PKM1 has. This is our short pod variety, which is cool because it's genetic variability, but it's not useful if you're looking for pod production. Am I speaking? Okay. So cultivar matters, especially, you need to match your market. So if you're interested in leaf production, you don't actually want PKM, everybody, if leaf production. And it actually makes a lot of sense that if you are looking at multiple markets, you would have multiple varieties, multiple cultivars, multiple accessions. But definitely the PKM types and varieties that have been derived from that material are desired for pod or seed production.
So we were interested in really getting this early flowering, this heavy early pod production, and wanted to move forward. So we used our segregating population from Echo when they gave me only 15 seeds. And this was back in 2007, so we're talking a long time ago. They gave me 15 seeds. I planted the 15 seeds, I got 12 plants. Every plant looked very different. And in those 12 plants, one was a deep purple, beautiful deep purple. And I think I saw, did you have some color in one of your varieties there another day? Okay. It's just a beautiful plant. So we mass selected that population. Mass selecting just means we take the group together and we let them outcross, and then we select for a single trait. And what we were selecting for was this early pod production. We planted a large field, and anytime we saw flowers, everybody else would cut down immediately. So when we saw flowers on some of the plants, we cut down. Too slow? Okay, wrap it up. Really? Okay. It's tough being the last speaker when everybody else takes a long time, you know what I mean? Okay, I'll get there in a minute. So we planted on multiple locations. Oh, by the way, those are our islands there. So these are our inhabited islands. I don't know if anybody heard about the fires on Maui. Maybe one or two people. That's there. This is Oahu. So we have multiple locations. Hawaii Island is not orange for any specific reason other than that was the map that I picked up from the internet. Okay. So I'm not going to spend a lot of time on this graph. Bottom line is we were looking at the few individuals that flowered early, and we didn't worry about color. Once we did that, we ended up with a lot of individuals that really looked cool. We had some trees that would kill themselves because they had no juvenility period. The reason for the juvenility period is for them to get big enough to handle the bearing. And so when you remove that juvenility period, we've had plants that just bear tremendously and then die immediately. And so some folks will use it as an actual annual where they'll plant, harvest, and then replant after. But we really like some of these red varieties, especially some of these red that had the very long pods. And so we selected some of those varieties and are pushing, or some of those individuals, and I'm pushing them forward to develop cultivars. And you can see some very attractive flowers, very attractive stems. So we took some of our Hawaii red, we call it Hawaii red, and we took one of the local varieties, and then we went online and purchased PKM1 from 3 locations. We planted them. We harvested all the seed at 10 months after. And we separated them into different maturity groups. So we had M1, which is very small little beans that don't have fiber yet. We had maturity group 2 that had a little bit of fiber developed. And then we had 3, which were the essentially either dry or fully mature pods that were gonna dry out. Yeah. So when we looked at our pod size, our pod number, our total pod number, everything was numerically higher. When we looked at the individual maturity rates, we had significant differences, and red was always highest. When we looked at the total plants across all the varieties, we had a marginally significant number. So I didn't put mean separation in here, but certainly we had much higher numbers there. So we really like our Hawaii red. It's pretty. We think there's a lot of opportunity to use it in landscaping. Talk about multiple uses. It had a ton of big fruits. The important thing to note, and I'm almost done, I have 2 more slides. The important thing to note is that PKM1 that we purchased was all over the place. It didn't look anything like PKM1. They were very different from each other.
And only one of the PKM ones kind of looked like maybe there was some PKM in the in the genetics. So you need to be really careful when you purchase things online. Okay, and this is just some of the data. Our local had no mature fruits when we harvested. Our PKM1 accessions had 5 to 15, and then our red had 61. So we really are like our population for very early, very heavily fruiting. Okay, so because it's outcrossing, we need to try and control the pollination. So we tried bagging. There's no way that I am going to spend time emasculating individual flowers and doing all of that. No way. So we tried to bag to see if we could sell. That didn't work. So we just went in and we cut down all the green trees. Said, you're out of here, green trees. And then we went ahead and planted all red. But the idea is we have an isolated population with only the red. The thing is, the red is actually a recessive trait, it appears. It's certainly additive. So if you have green pollinating the red, you're going to get dilution. You're going to get a few red individuals, but a lot of green individuals. So if you want to keep the red going, you need to make sure that you have isolated red populations. So we cut down all our green trees in this particular field, planted all red, and now we're waiting for those to pollinate. We have some pods now, so we're moving forward. Next year in the US, or in 4 years at the next conference, we'll have more to report. We'll have seed to share, I'm sure. But anyway, this is, that's it. And then in the background here, these are actually different species, Truhardii and Stenopetala. So we don't worry about them crossing because they're not gonna outcross. Thank you, everybody. I knew I was gonna be last, so I made it short because I knew everybody was gonna go overtime. Thank you. Gostaria de chamar aqui à mesa, por favor, a professora doutora Patrícia Maria Guedes-Paiva, Dr. Anna Heath Akobjanian, and Dr. Theodore Hadrich for the question, perguntas. Perguntas and questions. Obrigado a todos aos palestrantes pelas apresentações. Eu queria perguntar para a professora Patrícia, não só para a professora Patrícia, mas para qualquer um que tenha algo a agregar sobre a questão que eu e o meu editor a gente tem discutido muito, a questão da substância que fornece um cheiro característico da moringa. Né? E eu vi que a senhora caracterizou vários compostos da moringa, e se você, não sei, se você teria algo a agregar, se você sabe qual composto que seria, que dá esse cheiro forte da moringa, que, por exemplo, no meu caso, eu vou aplicar para alimentos, né? Então, não é interessante ter esse cheiro característico. Então, seria essa a mesma pergunta, se você tem alguma ideia desse composto. Então, você está falando das folhas. Na verdade... Ou das flores. Do óleo. O óleo também tem um cheiro... O óleo da semente. Isso. Então, para ele ter esse cheiro forte, provavelmente são óleos essenciais. Estão me ouvindo ele aqui, então, né? Provavelmente são óleos essenciais.
tá certo? Mas eu não estudei óleos essenciais, nós não fizemos, nós trabalhamos um pouco com óleo da moringa, mas é um óleo fixo. Tá? Eu não fiz nenhum estudo para ele ter cheiro, pode ser óleo essencial ou lipídio mesmo para dar o sabor, né? Para dar palatabilidade e lipídio. Agora eu não tenho esse dado para você. Tá, não, perfeito, porque eu estava procurando isso agora e eu vi que para as folhas eu até achei uma informação que seria a lipoxidase, né? Uma enzima que tem na folha que dá um cheiro característico, mas o óleo realmente eu também não achei. Mas só tudo. Obrigado. Professora Patrícia, em 2020 eu enviei um e-mail ao FDA e eles falaram assim de segurança para o ser humano, o total de consumo do pó, né, dentro do trabalho que a senhora realizou aí, de 10 gramas. Né? Tem algum valor, se chegar equivalente, usados para a gente? Sim, nas folhas, que é aquele trabalho do Matheus, que foi o último que eu mostrei, do efeito acumulativo durante 28 dias, o valor de 250 miligramas quilo, que é assim, a taxa um pouquinho de 1000 miligramas quilo, 500 miligramas quilo, que foi o que a gente teve alguns achados não interessantes, daria mais ou menos 3 colheres de sopa, em torno de 17 gramas por dia, durante 28 dias. Eu não iria a esse valor, eu iria um pouquinho a 10 miligramas dia. 10 gramas? 10 gramas. 10 gramas, desculpe, 10 gramas dia. Tá certo? A gente fez 28 dias, é um estudo pré-clínico, né? A gente não fez o estudo clínico. Agora, outra coisa que eu acho interessante é pessoas que têm problemas hepáticos têm que ter um certo cuidado, não é? Porque se ele já tem já teve hepatite, cirrose medicamentosa, cirrose hepática, alcoólica, então eu acho que tem que diminuir um pouco essa quantidade, porque a gente já viu que tem esse dano um pouco hepático, né? Mas isso é um estudo pré-clínico, eu não posso garantir isso no estudo clínico, mas 10 gramas dia, eu acho que eu no máximo tomaria isso. Agora, a infusão, que eu achei super interessante, que é a infusão das folhas, nós não tivemos nenhuma, nada, né? Então, o que eu queria saber agora é se, por exemplo, a infusão, que é folhas, não porque a gente teve os efeitos ansiolíticos e antidepressivos com a lectina das sementes, né, com a proteína das sementes. Então, o que eu pretendo ver é se a água tratada com a semente, na quantidade recomendada para esse tratamento, se a gente conseguiria solubilizar uma quantidade suficiente da lectina para ter esse efeito ansiolítico e antidepressivo, que seria show de bola. Tá? Então, eu já estava falando para o pós-doc, que trabalha comigo, o Robson, que a gente tem que fazer isso. É muita coisa para fazer, mas cada vez que eu venho para o congresso, mais ideias eu saio e aí estudos mais continuo. A sorte é que a gente tem um monte de estudantes que amam trabalhar com a moringa e que querem responder a essas questões para ajudar a disseminação dessa cultura, que realmente é muito interessante do ponto de vista de moléculas bioativas. É uma fonte riquíssima. Agora, a gente precisa estudar, validar as atividades e validar a segurança de uso. Tendo isso, está feito. Posso fazer mais um? Para mim? Sim. A gente, pelo dossiê, pelos artigos que a gente vê assim, revisando biográfica, eu penso que o mais importante é a gente saber o mínimo que traga benefícios, né? Porque o excesso também não tem tudo demais é sobra. E a gente sabe de 1,5 gramas. Seria 3 cápsulas suficientes, 500 miligramas por dia, o ser humano já colhe o benefício. Nesses estudos, vocês fizeram algum ensaio que traz esse mínimo que traga benefícios para a moringa? Como pode a moringa? Não, o pó da moringa, como eu te falei, a gente começou em 2019. Então, primeiro a gente focou nos estudos de toxicidade, porque para mim isso era o ponto primordial para iniciar. Decidir dose, decidir via de administração, decidir se tinha efeito no DNA, decidir se tinha, investigar se tinha quebras cromossômicas. Então, a gente foi para a parte de toxicidade. Né? Existem outros estudos que os meninos estão concluindo os dados que a gente já vem realizando.
tá certo? E aí eu vou poder dizer, com essa dose mínima, porque vocês viram que a gente nunca faz uma dose só. A gente foge 10 vezes menos da dose que a gente deixa toxicidade aguda, e essa é a nossa máxima, mas a gente faz 2 ou 3 bem mais abaixo, tá? Para decidir dentro daquelas doses que a gente investigou, porque se a gente tiver feito na dose mínima, será essa dose mínima a recomendada para ter aquele efeito. Então, a gente tem que determinar dose mínima, dose máxima, via de administração, que vocês viram que eu fiz gravagem, ou seja, administração oral para as folhas, mas para as moléculas isoladas, que a gente estava pensando em achar um antitumoral, um anti-inflamatório, a gente fez intraperitoneal. Tá certo? Então, a via de administração e a quantidade, a dose usada, tem que ser determinada e validar a atividade. E assim vai caminhando. É uma construção, né? Mas a gente está no caminho certo. A gente está construindo essa história. Vocês viram quantos estudos aqui, não é? A nossa amiga aqui mostrou os estudos, eu tenho outros estudos, se vocês entrarem e procurarem tanto no meu nome ou no currículo Lattes, vocês vão ver a quantidade de estudos que nós temos com a moringa. Tá? Porque não dava para trazer tudo. A gente tem a parte de inseticida, a parte de antimicrobiana, a parte de cardiotoxicidade. Entendeu? Então, são vários estudos. Principalmente, a gente começou muito com semente, porque só a partir de 2019 é que eu instituí no laboratório um grupo que eu chamo Grupo Folhas. Tá? E esse Grupo Folhas tem uma demanda altíssima, porque eu tenho muita questão a responder. E aí eles têm um intenso trabalho. Você viu aquele trabalho do Matheus, a quantidade de estudos que ele fez para se defender uma dissertação de mestrado. Então, ele está agora no doutorado, migrou um pouco para análise de estrutura de proteína, que ele é apaixonado, mas aí o Robson agora começou o pós-doutorado, e Robson vai assumir, então, o Grupo Folha para atender essa demanda que eu quero trazer para vocês. Eu vou trazer respostas. Maravilha. Appreciate the answer to the Armenian group. You said that your plants, don't produce the seeds, right? Because they don't grow up until they reach a stage where they produce the seeds. So you produce new plants through tissue culture. So my question is, which parts of the moringa plant you use as the explant? The explant is the source of, the the explant. So which part of the moringa plant you use to produce new plants through tissue culture? And two, how stable are the new plants or the colors in terms of adapting to the new environment? Or do you acclimatize them so that they get used to the open the open area of some sort of environment? I don't know if the second question is clear. So we use that branch part and leaves, use branch or use leaves, it's the same. And when we want to have already like a plant, we just change the hormone level and we have a plant. It's easily grown actually. We don't do any acclimatization because the same area only we take from like greenhouse part, like that tube part, we transfer into our hydroponics. The same conditions, the same temperature, no problem with that one. But we take this branch and we take leaves, nothing more. And seed, yes, and seed also. From every part. From where we can receive, we take to receive some calcium. Are there any differences in terms of the quality of the color plants? Just we only this year already transferred this to open air hydroponics and do so. The only problem is it grows not so quickly. Plant is not so tall as we do directly from seeds.
maybe because of that health system, but we can also work on that one to increase some nutrients or something other to have normal plant. But yeah, it grows but smaller, like in a soil, not like in general hydroponics. Okay, thank you. Usually after a heavy meal, we get usually after a heavy meal we get pleasant dessert. So your talks is a pleasant dessert for our conference. Thank you for this intensive information. You got the translation in English or you? Okay. Actually, how many minutes we do have? Because I have many questions, so I will make it very short. Okay, there's a question from our friend Aya to you, Ted. Please just explain more about the seeds of moringa and the guitar. We didn't get it, yes. Okay. It's just a story. It's a story that is common in our Filipino community from the Philippines, who came over 100 years ago to work in the sugarcane plantation. The story is that the guitar was how the Filipino community brought the seed to Hawaii because they didn't want anybody to bring plants in, and they also steamed everybody's clothes when they came off the ship. They took your clothes and put it in a steamer to kill everything. So the old man, the uncle, Tio, wrote to his nephew who was coming and said, bring moringa seed. We don't have moringa, but put it in your guitar because nobody will find it there. And so the guitar was used to bring the moringa seed, hide it from the inspector. Thank you. I have a question to you, Professor Patia. In your summary, your conclusion, you mentioned that you would like to reduce the toxicity of moringa leaves. What do you mean exactly with toxicity? Is it the dose, or because I have afraid that you got the powder leaves from a farm used pesticide or something like that, because we face such problem. So make sure that the source you're getting the leaves, no pesticide. Yes, please. Não, quando eu falei de reduzir a toxicidade, quando eu falei da redução da toxicidade, eu falei principalmente no controle da dose de uso das folhas. Tá? Não é reduzir a toxicidade com manejo. Você está traduzindo em português? Em inglês. Então, quando eu falei de reduzir toxicidade, não é reduzir a toxicidade, manejo da planta, diminuindo o biopesticida, usando uma variedade menos tóxica, não isso. O que eu posso responder a partir dos dados que eu tenho da pesquisa é que a diminuição da toxicidade seria o controle do uso, da dose. Então, é pontuar a necessidade de reduzir a toxicidade. Agora, eu já tenho outros estudos no laboratório que a gente formulando algumas proteínas que têm atividade tóxica, eu não sei se é proteína, pode ser qualquer um dos compostos que está ali nas folhas. Pode ser um tanino, pode ser
um flavonoide, eu não sei o que é que está causando esse problema, a toxicidade que a gente viu de aumento da gordura hepática. É a única coisa que a gente viu, tá certo? Então, uma coisa que pode fazer é ver como administrar para reduzir a absorção desse componente, mas a gente precisa identificar qual é o componente que está causando essa toxicidade hepática. Então, enquanto isso, eu acho que a forma mais segura é de acordo com a dose recomendada. Se a gente pegou e identificou esse problema em animais machos, 500 miligramas quilo, então a gente tem que fugir um pouco dessa dose de 500, porque a gente viu que nas doses menores ela não produzia essa toxicidade. Então, o que eu posso responder com base nos estudos é utilização da dose pela via de administração que foi oral, uma dose menor do que aquela que eu identifiquei os perigos, que foi 500 miligramas quilo. Então, a meu ver, uma dose de 10 gramas quilo, 10 gramas dia, proibido de 70 quilos. Eu estou fazendo essa cálculo proibido de 70 quilos. Se o indivíduo tem menor peso, ele tem que fazer essa dosagem aí. Tá certo? Então, é o controle da ingesta mesmo, no momento, para reduzir a toxicidade. Porque eu não sei ainda qual é o princípio aqui que está promovendo essa toxicidade ou esse acúmulo de gordura. Não tenho nada ainda sobre isso. Não sei se eu respondi. Thank you. I have more question. Yeah, okay. So, hyperwaric group, please. You mentioned that you want your trees coming up. I think you should think about not coming up, need more leaves. So coming up, it's not a target. Forget about it. And the second point for seeds and pods. Try to play around with the potassium concentration in your nutrient solution. I think you will get potassium. We tried this. Yeah. This year we did it, but In balance with calcium. Because there is something between both these elements to make the plant get benefit from potassium. So calcium and potassium, you should play around this. And good luck. Thank you. thank you. May I ask a follow-up question? How long is your season? Yes. How much time do you have to get flowers? We plant in May. It started to give us Egypt hydroponics from June, and it ends in October. Mhm. Trina? Obrigado. Thank you. Espera um pouquinho, wait just a few. Espera só um pouquinho. Gostaria de convidar o senhor Guilhermini para entrega de uma lembrancinha para todos aqui. Senhor Theodore. Dr. Anahe. E a professora, doutora Patrícia. Dr. Carey, please. Yeah, we remember you. And one to Dr. Carey. Thank you so much. Thank you. Dando sequência à nossa programação, faremos a premiação para os trabalhos destaques, tanto os orais quanto pôster. Vamos iniciar com a premiação dos trabalhos em pôster. Convidamos o professor Dr. Gabriel Francisco da Silva para a entrega do certificado para o nosso terceiro lugar.
E em terceiro lugar, temos Bonga Lewis, com o trabalho Protection of Moringa from Them and Reducing Severe Symptoms of Coronavirus, South African Perspective. Congratulations, Bonga. Thank you, Bonga. Convidamos o senhor Arthur Benjamini para a entrega do certificado para o nosso segundo lugar. E em segundo lugar, temos Yonoto, com o trabalho Moringa oleífera Pertains in Bickering Emotions. Obrigado. Convidamos o professor Dr. Mahmoud Sharafeli para a entrega do certificado para o nosso primeiro lugar. Salientamos que o primeiro lugar, além do certificado, também receberá um ano grátis como membro da ISHS, além da oportunidade de publicar o resumo da sua pesquisa na revista Crônica Hortcuper e no site da ISHS, como também será apresentada no simpósio da Crônica. E em primeiro lugar, na seção de pôster, temos Bruno Telli, com o trabalho Multiple Effects of Electrohydrodynamics and Physical Molecular. Parabéns. Gostaríamos de convidar os 3 vencedores e os 3 representantes para uma foto em grupo. Vamos lá, come on. The 3 winners. Thank you, obrigado. Agora para os trabalhos orais. Convidamos o professor Dr. Gabriel Francisco da Silva para a entrega do certificado para o nosso terceiro lugar. Em terceiro lugar, temos Stefania Toscano, com o trabalho Possible Use of Moringa as a Biostimulant for Vegetable and Flower Crops. Esse trabalho foi um trabalho em vídeo gravado, portanto, o professor representará a vencedora. Stefania Toscano. Convidamos o senhor Arthur Benjamini para a entrega do certificado para o nosso segundo lugar. E em segundo lugar temos Luan Santos, com o trabalho Analysis of the Efficiency of Different Congratulations! Parabéns, Luan.
Convidamos o professor doutor Manuel Schaeffelin para a entrega do certificado para o nosso primeiro lugar. Salientamos que o primeiro lugar, além do certificado, também receberá um ano grátis como membro do ISHS, além da oportunidade de publicar o resumo de sua pesquisa na revista Crônica Horticulture e no site do ISHS. Em primeiro lugar, temos Vivian Banes, com o trabalho Assessment and Analysis of the Radio-Protective Effects of the Acres Extracts of Moringa Leafland Powder Leaves on Human Chromosomes Against Gamma Radiation. Foi um trabalho videogravado, portanto, o professor a representar. Congratulations. Foto do grupo. Luan. Represente os vencedores. Obrigado, thank you. Continuamos. E agora continuamos com a nossa premiação. Convidamos agora o professor doutor Manuel Schaeffelin para premiar o professor doutor Gabriel Francisco da Silva e ao senhor Arthur Bellomini com o certificado de reconhecimento em uma medalha pela organização do nosso terceiro simpósio. Congratulations, parabéns. Obrigado. É do Brasil. 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 Bom, continuando. Obrigado. Continuando, gostaria de chamar duas pessoas muito importantes para o evento, para poder proferir algumas palavras aqui. Mas antes, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui diante de todos vocês. Conheci pessoas incríveis, pessoas maravilhosas, com trabalhos fantásticos, e que pude realmente aprender
que a moringa é uma planta de 1001 utilidades. Então, agradeço a todos pela oportunidade de compartilhar seus conhecimentos comigo, né? Um simples estudante brasileiro que tem sonhos de produzir, inclusive, para fora do país. Então, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Thank you a lot. E chamo aqui a professora doutora Daiane Cifredini e a senhora Samia para conferir algumas palavras para o nosso encerramento. Boa tarde, né? Então, estamos aí, graças a Deus, no nosso último dia e com muito conhecimento a gente vai estar saindo daqui. Foi um desafio, né, para todos, para a comissão organizadora, realizar esse terceiro simpósio internacional de moringa, mas assim, a gente nunca desistiu. A gente vem desenvolvendo esse trabalho há mais de um ano, né, com diversas reuniões online. Rayana, inclusive, assim, a gente vem há um ano conversando, Arthur, Gabriel, o Sergipitec, toda a comissão organizadora envolvida, né? E estamos aqui, assim, a gente trouxe, né, o máximo de conhecimento, com certeza, para todos os envolvidos aqui. E os desafios aí que a gente enfrentou aí nesse ano foram muitos, mas eu tenho certeza absoluta que estamos saindo daqui enriquecidos e confiando ainda mais, né, nessa planta aí de múltiplo uso. Só tenho a agradecer a participação de vocês, a paciência com a gente também da comissão científica, porque nós enfrentamos juntos esses desafios e eu senti isso dos participantes, dos palestrantes, né? A gente entrou em contato, falando sobre esses desafios e todos colaboraram de uma forma assim, excepcional, né? Então, assim, fica aqui meu muito obrigada de coração, né? Porque nós temos esse amor pela moringa e o que a gente pensa é realmente congregar a comunidade nesses conhecimentos, tá? Poderia ficar aqui falando aí sobre eventos, sobre tudo, mas de forma resumida e de coração, nós estamos aqui porque nós acreditamos nessa planta de múltiplo uso. E muito obrigada a todos. E vamos aproveitar e entregar o kit também a Jackson, né, que é nosso mestre de cerimônias aqui nesses dias. Ele é aluno da UFBA, da Universidade Federal, participou no apoio do Encontro Nacional de Moringa em 2018 e foi presidido por mim lá no IFBA, Salvador, né, na reitoria, e não poderia deixá-lo, né? Quer dizer, ele tem que estar aqui com a gente também, está fazendo o melhor nesse momento. Na época, como aluno de graduação, lá era meu aluno da Engenharia Química, do IFBA, e hoje aqui como aluno de mestrado, somando mais uma vez ao nosso evento. Gratidão. Vamos também pegar um kitzinho de agradecimento a Aldo, né? O nosso outro, que é o nosso tradutor, a gente tem 2 tradutores, que é Aldo e o José Roberto, que infelizmente teve que sair um pouco mais cedo, mas também, né, sem eles, esse evento aqui deixaria a desejar, porque o objetivo é a gente congregar o conhecimento aí para todos. Aldo, obrigada. Seu kitzinho, com muito carinho. E agradecer também toda a organização. Para finalizar, nós gostaríamos de agradecer a todos os organizadores que todos que organizaram, tradução, gravação, aqui, porque esse prêmio foi de todos juntos. Vem cá, pessoal da Sergipitec aqui também, porque a gente está no grupo aí, 3 horas da manhã, o pessoal acordando, 3h30, foi dormir 1 hora da manhã, buscando gente em hotel. Foi uma organização muito grande por trás dos bastidores aí, buscando no aeroporto 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Então, assim, não vi ninguém reclamando, não vi ninguém em nenhum momento
dando o sangue mesmo pelo evento, porque foi um evento de sucesso, foram 3 anos de organização. Muito obrigado a todos aí pela organização, vocês um time de sucesso aí, viu? Muito obrigado. Espera um pouquinho. Tem mais gente? Cadê? Tem um pouquinho aqui, Rayana. Cadê a Rayana? Cadê Dai? A rainha da Moringa, cadê a rainha? Chega a rainha da Moringa. Botou chapéu. Bora. Botou chapéu. Botou chapéu. Tá, o alto. Oi, tira a foto. Tá bom? Aí, pronto. Obrigada, Temos que passar o bastão para a próxima organização do simpósio. Criar uns cabelos brancos, né, Gabriel? Ah, sim. The new official chair and the vice chair, and Gary's first presentation. But then you explain for people where the country. Não é minuto não, gente. Ainda tem um prêmio máximo. O prêmio máximo é o sorteio de um carro. É o Cariri. Okay, thank you. I just wanted to quickly, I know everyone is anxious to leave, but just to give you, the next International Symposium on Moringa will plan to be in the United States. Pessoal, nós vamos estar convidando a todos o próximo simpósio internacional aí. Vai ser nos Estados Unidos, a Carrie vai fazer uma apresentação aí. Convidando a todos. E ainda tem um copo preto lá fora esperando todo mundo. Depois ainda temos o coffee break. So I just wanted to give you a brief overview of the location and some features of this location, and I'm very excited to have you all there. So the biggest concern for us always in my talk is economics. So we have 4 years. So if every day from today you save $1, $1 US, you will have enough money by October 2027 to come to the United States. We will also do our best to raise funds. We hope to bring students and get scholarships and really bring in the community, the universities, the organizations, the industry as well. Okay, so if you do not know, here we are in the United States, San Diego. This is California. San Diego is just on the border with Mexico here, and it is on the beach. So it is the southwesternmost part of California. A more detailed map of the city, you can see where the airport is, and then we're proposing to have it right here at number 2 in Balboa Park, and then visiting some moringa farmers in this region, and then out also in the desert
This is where they grow a lot of livestock feed, alfalfa and grasses for cows, where there is growing interest in moringa. You saw the temperatures, very nice and warm. It is really rated one of the best places to live in the United States. We'll aim for somewhere probably in October or November. These are some pictures of the city and some of the beaches around. These are inside of Balboa Park that will be walking distance from the center that I'm proposing to hold it at. Again, San Diego, and I'm proposing to hold it with partners at the World Beat Cultural Center. So they host art and cultural events. They also are promoters of moringa and have a moringa garden on site. Here is some more information about the World Beat Center. It is an old swimming pool that is circular and a large building that can hold up to 300 people with outdoor areas. Inside of this is lots of art. It's a cultural center. So I've given talks on moringa there. This is part of the garden. This is the restaurant that's included. It's a very colorful and exciting place. We would definitely have music and art from Native Americans, drum circles, and other cultures within the city. This is Tony Lopez's and Jesus Becerra's farm, where you can see large pod production and poor soils where they're still able to grow moringa. There is some salt in the soil there, so they're pushing moringa now because other crops are not doing well. Also some bees. This moringa is only 6 months old, and the pods are already dropping to the ground. I believe Tony is one of the most impressive moringa farmers I have met in California. So I would love to introduce you all to him. Mariko Gifford is also located near San Diego. Arthur, you know her well. She has a garden at her house and also cooks lovely food with moringa and has been working on it for about 20 years. And we would also have her there as well as other California growers. This is the picture I showed earlier at Tony's farm. This tree blooms and flowers and pods all year round there. You can see the soil is very dry, but doing well. So I've tried to cover some of the ideas. The World Beat Center just received $1 million in infrastructure funding, so they will be building out more stages, hydroponics and aquaponics systems. We also just submitted a grant to do more research and outreach with them. And yeah, California is considered the 5th largest economy in the world, a major agricultural producer. We are much smaller than Brazil, but also kind of having this dynamic climate and culture and really big agricultural and livestock industry. And yeah, I will do my best over the next 4 years, and I promise that I hope all of you can come and save $1 a day. And I will do my best to raise funds for this as well. So we welcome you to California. So please, everybody, just 3 points to share with you. First of all, my sincere thanks to all of us, because without your participation, this will not be, and the coming one will not be. So your participation is essential, your questions, your existence, your attendance. So please, feel free to thank you all for. And as you already know from Carrie, that 2027 will be in US, and also she is our new vice chair for the ISS working group Moringa. Congratulations. To be handing over from our previous vice chair, Dr. Beard. And this, I would like to introduce our new chair for our working group. Please.
Yes. Moringa. King Arthur, Moringa. Adventure in Brazil. Congratulations. For the A gente sempre. Just like for you, boss. We expect more from you. Ok. A gente está muito feliz de receber agora a cadeira do presidente. Nós vamos estar assumindo uma responsabilidade muito grande. Vai ser num evento nos Estados Unidos. Primeira mulher, the first woman, to vice chair. E com certeza nós vamos unir força. Together, we'll do a good symposium in the United States. Yes. And todos estão convidados. E vamos lá, igual ela falou, se cada um economizar $1, uma cerveja por dia, nós vamos lá. Juntar dinheiro, bacana. You're São Paulo. Okay. Oh wow. What time do you arrive? 7. Oh wow. So it's like 5. So you're on Instagram, right? Yes, I Algumas pessoas perguntaram onde é que vão estar as gravações. Fala que é do canal Preocupação dos Pneus. Não, falar pra onde aqui. Não, você fala do pessoal, algumas pessoas me perguntaram se ficou gravado, certo? Vou pedir aí para eu botar pedido aqui. Wonderful. Thank you. Social media. Agora teremos um vídeo ilustrativo com algumas informações. A vídeo ilustrativo. No. So please, Most of it's all cited. por favor. It's all like there's nothing there. Olá pessoal, acabamos de finalizar a nossa reunião de negócios do ISHS 2023. Acabamos de passar por um momento de votação de uma nova mesa diretora do ISHS, onde ficou como presidente do ISHS a Ju Henrique Bergamini, representando o Brasil, e a doutora Carrie, representando os Estados Unidos. E também nós já temos de primeira mão onde será aí o 4º simpósio internacional da Moringa, que vai ser nos Estados Unidos. E com isso, nós comemoramos e finalizamos esse evento que esteve em 2023. E viva Brasil! Todos convidados para o coffee break. Everyone, please go there to join the